Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura abaixo há 3 círculos tangentes externamente, com os centros colineares. As semirretas R e S têm origem no centro O do primeiro círculo e são tangentes aos outros 2 círculos, como mostra a figura abaixo. Sabendo que os 2 círculos menores possuem a mesma área igual a 1, a área do círculo sombreado é... Então, o objetivo é calcular a área desse círculo sombreado a partir das informações de que a área desse círculo aqui é igual a 1 e a área desse outro círculo são iguais, esta área também é igual a 1. Então, essa é a ideia do exercício, calcular a área do maior a partir dessas informações que a área dos 2 menores são iguais e são iguais a 1. Eu vou abrir uma outra lâmina onde essa figura está maior e tem mais espaço para eu efetuar a resolução. Então, vou fazer aqui nesta lâmina. Primeira coisa, eu vou alinhar esses pontos, que são os centros. Como ele disse, né? Os centros, eles estão colineares, então estão alinhados. Deixa eu preparar aqui uma linha. Até mais ou menos aqui é o centro. Vou dar uma estreitada nessa linha. Ok. Então, aqui eu tenho a linha que representa o alinhamento dos três centros. Ok. A área desse círculo aqui, ó, que é a mesma área que esse outro, a área é igual a 1. Então, a partir disso, eu posso calcular o raio desse círculo. Então, lembra que a área de círculo, a área do círculo menor, ele está me dizendo que é 1. E a área de qualquer círculo, assim como a área do círculo menor, é π vezes raio ao quadrado. Então, a partir daí, eu tenho que π vezes raio ao quadrado, vou fazer aqui embaixo, π vezes o raio ao quadrado, isso é igual a 1. Raio ao quadrado é igual a 1 sobre π. E o raio, portanto, é igual a raiz quadrada de 1 sobre π. Que eu posso melhorar isso e colocar que o raio menor é igual a 1 sobre raiz quadrada de π. Acho que vai ficar melhor. Então, isso aqui é o raio menor, que é comum aos 2 círculos. Muito bem, agora eu vou aí estabelecer a formação de triângulos para executar por semelhança de triângulo. Vou fechar aqui, ó, puxar o raio grande aqui, ó. Isso aqui é o raio grande, vou chamar então de Rzão, o raio do círculo grande. E aqui eu tenho um raio pequeno, olha só, nesse pedacinho aqui, ó, eu tenho um raio pequeno. Esse raio pequeno mede 1 sobre raiz de π, 1 sobre raiz quadrada de π. Aqui nesse outro círculo eu tenho também esse raio, na realidade aparecendo 2 vezes, 1 sobre raiz quadrada de π. E aqui tem um outro raio pequeno, também medindo 1 sobre raiz quadrada de π. Ok, e esse outro pedaço aqui, ó, isso aqui mede R maiúsculo. Vou formar um triângulo, vou formar 2 triângulos semelhantes, acrescentando o raio pequeno aqui, ó, desse círculo. Isso aqui também é 1 sobre raiz de π. E agora eu vou fazer então a marcação da semelhança de triângulo, a parte de cálculo da semelhança de triângulos. Semelhança de triângulo sempre ela é organizada a partir da igualdade entre 2 razões. Então aqui, ó, 2 tracinhos com igualdade no meio. E em cada tracinho, em cada razão, eu coloco lados homólogos. Vou desenhar os triângulos aqui para tu enxergar melhor. Vou fazer aqui o triângulo pequeno. Vou botar uma cor aqui para identificar melhor. Vou colocar aqui um amarelo. Vou colocar um rosa aqui, ó.
Esse aqui é o triângulo pequeno. Então, nesse triângulo pequeno, eu tenho que esse lado é 1 sobre raiz quadrada de π, e que essa hipotenusa aqui corresponde a isso aqui, ó, que é 1 sobre raiz de π mais 1 sobre raiz de π, ou ainda 1 sobre raiz de π vezes 2. E isso vai me dar 2 sobre raiz quadrada de π. Então, é isso aqui, ó, 2 sobre raiz quadrada de π. E o outro triângulo, o triângulo grande, vou fazer aqui. Também um triângulo retângulo. Lembra que entre a linha do raio e a reta tangente, num círculo, sempre eu tenho um ângulo reto. Sempre tu tem um círculo, uma circunferência, e faz uma tangente, entre o raio e essa tangente, a formação do ângulo reto, sempre. Então, foi daí que eu concluí que se trata de triângulo retângulo. No triângulo grande, eu tenho que isso aqui é o Rzão. Olha só, essa medida. E a hipotenusa do grande é tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Que seria 1 sobre π, 1 sobre π, 1 sobre π. Isso, então, é 1 sobre π vezes 3, que vai dar 3 sobre π, sobre 1 sobre raiz de π. Vou colocar aqui para ti rapidinho, ó. 1 sobre raiz de π. Se eu multiplico por 3, eu tenho 3 sobre raiz de π. Então, é 3 sobre raiz de π mais r. 3 sobre raiz de π mais Rzão. E agora eu faço a armação da razão, ou das razões, da semelhança de triângulo. É interessante que em cada razão tu coloque o par de lados homólogos. Ó. Esse lado aqui é homólogo com esse, ou seja, eles são cumpridores da mesma função, eles estão na mesma posição, fazem a mesma função dentro dos dois triângulos. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre π, aliás, 1 sobre raiz de π, e aqui eu vou colocar Rzão. No outro vai ficar 2 sobre raiz de π, que é esse aqui, ó, em relação a esse lado homólogo. 3 mais raiz de π mais r. Aliás, 3 sobre raiz de π mais r. 3 sobre raiz quadrada de π mais r. Aqui eu já poderia fazer multiplicação cruzada, mas antes disso, eu vou operar isso assim, ó. Vou fazer a primeira aqui, ó, 1 sobre raiz de π. Aqui eu tenho divisão de frações, multiplica pelo inverso, a primeira multiplicada pelo inverso da segunda, 1 sobre r. Isso é igual. Conserva a primeira, 2 sobre raiz de π. Isso vezes a segunda invertida. Só que essa segunda aqui eu tenho uma soma. Então, vou fazer um cálculo secundário aqui, ó. 3 sobre raiz de π mais r, mínimo múltiplo comum é raiz de π. Raiz de π divide por raiz de π é 1, 1 vezes 3, 3, mais raiz de π divide por 1 da raiz de π, raiz de π vezes r dá r raiz de π. Então, isso é o resultado desta soma aqui, ó, que eu fiz ali no separado. Como eu estou pegando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, vou inverter isso aqui. Vai ficar em cima raiz quadrada de π sobre 3 mais r raiz quadrada de π. Então, vem aqui, ó, raiz quadrada de π sobre 3
mais R raiz quadrada de π. Posso já cancelar isso aqui de imediato. Raiz quadrada de π, raiz quadrada de π. 1 vezes 1, 1. Eu tenho aqui 1 sobre R raiz quadrada de π. Isso é igual a 2 sobre 3 mais R raiz quadrada de π. Vou multiplicar cruzado. 1 vezes 3, que multiplica R raiz de π, vai dar 3 mais R raiz de π. Estou multiplicando cruzado. Isso é igual a 2R raiz quadrada de π, que é o outro cruzamento aqui. Aí eu deixo o 3 aqui sozinho. Isso é igual a 2R raiz quadrada de π menos raiz quadrada de π, R raiz quadrada de π. 3 é igual a 2R raiz de π menos R raiz de π. Isso vai dar 1R raiz de π. E aí o raio grande, olha só, descobri. Raio grande é 3 sobre raiz quadrada de π. Então está aqui o raio grande. Como ele está pedindo, né, a área desse círculo aqui, a área desse círculo é área igual a πr ao quadrado. Então é só finalizar agora. Vou fazer com outra cor aqui. Área é igual a π vezes raio ao quadrado. A área é igual a π vezes o raio é 3 sobre raiz de π. 3 sobre raiz de π, raio ao quadrado. A área é igual a π vezes 3 ao quadrado, 9, sobre raiz de π elevado ao quadrado, corta a raiz com potência aqui, ó. Me sobra embaixo só o π. Posso cancelar π com π. E a área do círculo grande é igual a 9. Alternativa A. Ok? Então, isso é um formato resolutivo. Tem um certo grau de complexidade, né? Dá um pouco de trabalho, usando semelhança de triângulos. E eu vou te apontar um outro caminho resolutivo que também pode ser empregado nesta questão. Deixa eu ver se eu tenho uma lâmina aberta aqui. Tenho. Olha só. Eu vou partir do mesmo princípio. O alinhamento aqui, ó, dos 3 centros. Mais ou menos por aqui. Vou só diminuir a espessura. Vou colocar na mesma cor aqui. Ok. Então aqui eu tenho alinhamento dos três centros. Lembrando que aqui, ó, eu tenho o raio grande. Aqui eu tenho um raio pequeno. Aqui eu tenho outro raio pequeno, que nós já calculamos na outra resolução, né? O raio é 1 sobre raiz de π, mas eu nem vou pensar nisso, só estou dizendo que aqui é raio pequeno e aqui eu tenho um terceiro raio pequeno. E aí eu vou resolver essa questão através do ângulo formado, através desse ângulo aqui, ó. Olha só como eu vou fazer. Se eu traço um triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo aqui, eu sei que aqui também é um Rzinho. Então, eu fico com o seguinte triângulo retângulo, aquele pequeno ali, ó.
Isso já poderia ter sido percebido lá na outra resolução. Aqui é um Rzinho e aqui é 2Rzinho. Não, aqui eu tenho um Rzinho e aqui tem outro Rzinho. Então, esse cateto aqui é o dobro dessa hipotenusa. Bom, quando é que um cateto é o dobro da hipotenusa? Quando esse cateto estiver oposto ao ângulo de 30 graus. É exclusividade do ângulo de 30 no triângulo retângulo. Então, eu sei que aqui é 30 graus. Por quê? Porque o cateto oposto ao ângulo de 30 ele é metade da hipotenusa. Bom, então já descobri que o ângulo é 30. Então, eu posso pensar no triângulo grande agora. No triângulo grande, eu tenho isso aqui, ó. Aqui o ângulo reto. Aqui é o Rzão. Aqui é o ângulo de 30, né? É o mesmo ângulo. O triângulo é só uma extensão do menor. Então, aqui também é 30 graus. E aí, essa hipotenusa é o quê? Essa hipotenusa é quanto? Bom, essa hipotenusa é 3 raios pequenos mais um raio grande. Então, aqui eu tenho 3R mais R. Muito bem. Como eu sei que o ângulo é de 30, o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Então, significa que a hipotenusa, o Rzão, aliás, que a hipotenusa 3R mais R, a hipotenusa, é igual ao dobro do cateto menor, que é oposto a 30. Então, é igual ao dobro do Rzinho. Então, 3R é igual a 2R menos R. Aliás, 2R menos R. E aí eu tenho que R é igual a 2R menos R é R. E esse 3 vem dividindo R dividido por 3. Então, o raio é igual a R, o raio pequeno é R dividido por 3. Ou então, podia deixar assim, né? 2R menos R, que o raio grande é o triplo do raio pequeno. Acho que é mais interessante. E aí eu quero saber a área do grande. Então, a área do grande é π vezes raio grande ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes... Bom, o raio pequeno... Bom, o raio pequeno nós já fizemos lá na outra lâmina, não vou fazer de novo. O raio pequeno é 1 sobre raiz quadrada de π. Então, aqui eu tenho 3 vezes 1 sobre raiz de π. Isso é o raio grande. 3 vezes 1, 3. Então, o raio grande é 3 sobre raiz de π. E aí é só resolver. Boto aqui 3 sobre raiz de π. Isso. Aliás, aqui é raiz de π, né? É 1 sobre raiz de π. Aqui também, raiz de π. Deixa eu melhorar isso aqui rapidinho. Então, aqui é 1 sobre raiz quadrada de π. Raio é 3 sobre raiz quadrada de π. Isso ao quadrado. Aí fica o final igual a outra resolução. Π aqui. 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de π elevado ao quadrado vai cortar a raiz com potência, é π. Cancela π com π e a área, mais uma vez, se define com o valor 9, alternativa A. Ok? Então, tivemos aí duas resoluções para essa questão. Uma resolução usando semelhança de triângulos e essa outra resolução que usa essa situação trigonométrica particular no triângulo retângulo, em que o cateto oposto ao 30 graus equivale a metade da hipotenusa. Ok? Então é isso, ficamos por aqui. Um forte abraço, obrigado pela visita e até a próxima.